Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 14 de junho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus Manifesto na Carne. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Bom Ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor de fato quer nos fazer bons ministros da palavra, e para isso a gente tem que perceber que Ele preparou certas condições, certas qualificações, requisitos para aqueles que desejam servir a Deus. Todos nós que somos filhos de Deus, estamos na igreja, precisamos avançar para servir o Senhor, para cumprir a sua vontade, ó Senhor Jesus. E Ele quer fazer de nós, pessoas adequadas, Senhor Jesus, que levam a palavra com responsabilidade, levam a palavra de maneira adequada. Nós precisamos ser fiéis àquilo que nós temos recebido através do Espírito, o que requer dos filhos de Deus, que tenham sabedoria, Senhor Jesus, tenham um espírito exercitado, ó Senhor Jesus. É através do exercício do Espírito que nós vamos ter um viver saudável, e através desse viver saudável nós vamos expressar o Senhor. Ele deseja isso de cada um de nós. A palavra dele precisa ser levada adiante, mas não de qualquer maneira, precisa ser de maneira adequada. Para isso ele está contando conosco, aqueles que realmente desejam servi-lo de coração puro, Senhor Jesus, com fé sem fingimento, com uma boa consciência, para realmente produzir aquilo que Deus deseja. Ele quer contar conosco, Senhor Jesus, e Ele quer fazer de nós ministros da sua palavra, mas ministros fiéis, aqueles que vão até o fim, levando com clareza o encargo do Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenes e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, versículo 1. Senhor Jesus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Ó Senhor Jesus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho,
não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Ó Senhor Jesus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Presbíteros adequados e o ministério da palavra. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. Nela, veremos as palavras de instrução, exortação e encorajamento a ser um bom ministro de Cristo, dadas por Paulo a Timóteo, as quais consistem em fortalecer-se na graça, seguir de perto o apóstolo, tanto seus ensinamentos como seu proceder, e honrar suas origens. Paulo também recomenda a Timóteo alimentar-se com a verdade, tornando-se padrão dos fiéis, exercitar o Espírito para expressar Deus em seu viver e, assim, tomar posse da vida eterna. Para isso, ele deveria cuidar primeiramente de si e depois dos outros, a fim de manter acesa a chama pela pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Antes, porém, de começar especificamente essa porção da palavra, vamos complementar a mensagem da semana anterior sobre a responsabilidade dos presbíteros e diáconos, que é um assunto muito importante para a liderança das igrejas, a fim de promover a economia de Deus entre os santos em cada cidade. Ó Senhor Jesus! Os diáconos precisam estar totalmente afinados e alinhados com o mistério da fé, ou seja, com a economia divina. Vemos exemplo disso quando foram escolhidos diáconos na igreja em Jerusalém. Ali, os apóstolos precisavam de ajuda na distribuição das refeições diárias. Por isso, pediram aos irmãos que elegessem 7 diáconos. Foram escolhidos irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Com isso, vemos que os diáconos e diaconisas têm de estar cheios do Espírito para servir ao Senhor, como era o diácono Estevão.
conforme relatado no capítulo 7 de Atos. Ó Senhor Jesus! Paulo, quando percorreu as regiões da Galácia, estabeleceu presbíteros. Os presbíteros estabelecidos eram ainda imaturos e não sabiam direito o que era a fé e a economia divina. Posteriormente, isso trouxe certos problemas, pois houve conflitos entre os gentios salvos e os judaizantes que saíram de Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Os judaizantes eram judeus crentes, entretanto, muito arraigados à lei de Moisés, e queriam obrigar os santos novos da região da Galácia a praticar a circuncisão. Esse ensinamento é errôneo, pois estamos no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, na qual quem crê no Senhor Jesus é totalmente salvo por Ele. Nada pode fazer-nos voltar para o costume de Moisés. Por isso, é importante que os presbíteros conheçam a economia neotestamentária de Deus. Ó Senhor Jesus! Em Gálatas vemos o resultado de os presbíteros não atuarem bem de acordo com a sua função, o que deixou brechas para a entrada dos ensinamentos dos judaizantes vindos de Jerusalém. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que nos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A expressão pregação da fé, nos versículos 2 e 5, pode ser mais bem traduzida para ouvir da fé. A fé vem pelo ouvir, e é assim que recebemos o Espírito em nós e somos salvos. Portanto, não podemos retroceder, e sim avançar. Os Gálatas deveriam avançar, afinal foram salvos e receberam o Espírito pelo ouvir da fé. Não foram justificados pelas obras da carne ou pelas obras da lei. Ó Senhor Jesus! Como é importante a instituição de presbíteros corretos na igreja. Naquela época, por serem novos na fé, eles abriram brechas para a entrada de ensinamentos diferentes, obsoletos e tradicionais. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Por isso, Paulo, ao orientar seu jovem cooperador Timóteo, colocou as condições ou requisitos para a escolha de presbíteros e diáconos. Quando terminou de escrever essa parte, sentimos que ele ficou alegre e aliviado, pois essa questão era ali um peso que carregava nas costas. Ó Senhor Jesus! Na sequência, vemos um Paulo totalmente liberto, liberado em seu espírito, muito contente e satisfeito por falar dos requisitos dos presbíteros e diáconos a seu jovem cooperador Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele se sentiu livre. Aleluia! Como é importante haver na igreja presbíteros corretos, adequados, que seguem os ensinamentos dos apóstolos e estão alinhados com o apóstolo. Ó Senhor Jesus! Vejamos então como deve ser um bom ministro de Cristo. Paulo aperfeiçoa seu jovem cooperador, ajudando a edificar nele o caráter de um homem de Deus, conforme lemos. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Para ser bom ministro de Cristo Jesus, devemos ter um ministério, e não apenas um dom. Pela graça, exercitamos o dom, e com seu exercício contínuo e crescimento de vida, esse dom se torna ministério. Ó Senhor Jesus! Visto que houve o agravamento da degradação da igreja no final da vida de Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, ele quis ensinar a seu jovem cooperador como proceder numa situação de dificuldade. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa é a função de um ministro. Ele tem de se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Todos nós, quando formos ministrar a palavra, devemos fortificar-nos na graça de Cristo Jesus
e expor aos irmãos o que recebemos por meio dos ensinamentos saudáveis. Ó Senhor Jesus, que possamos transmitir a homens idôneos o ensinamento que temos recebido e que eles também sejam fiéis à nossa palavra, que tem origem na palavra de Paulo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que é importante a instituição de presbíteros adequados na igreja? Ó Senhor Jesus, é para poder estar alinhados, ao falar do apóstolo, aos ensinamentos saudáveis, e também transmitir esse ensinamento, de maneira fiel. Senhor Jesus. Então, os presbíteros, não é só um cargo, Senhor Jesus. Não, agora você está ali, você vai mandar, fazer acontecer. Não. Eles têm uma responsabilidade diante de Deus. Deus está transmitindo a sua palavra. Ó Senhor Jesus. E eles precisam pegar essa palavra, ó Senhor Jesus, e transmitir aos irmãos de maneira fiel. Não pode ser de acordo com aquilo que ele quer. A gente já viu nas semanas anteriores, quantos ali se desviaram da economia de Deus, quantos passaram a arrastar, homens atrás de si, e hoje também não é tão diferente. Por isso, realmente, se a gente quer servir a Deus, a gente precisa realmente estar claro, a gente não pode cair no engano, ó Senhor Jesus, e sair produzindo outras coisas. O Senhor ele quer que seja produzida a sua igreja, a sua vontade, para que o Senhor possa voltar, e estabelecer todas as coisas. Vamos ficar atentos à vontade de Deus, Senhor Jesus. Estar alinhados com o falar do apóstolo, Senhor Jesus, e ser fiel para transmitir aquilo que Deus deseja, aquilo que a gente tem recebido revelação na palavra. Vamos nos entregar a palavra, vamos diante do Senhor e Ele vai conduzir todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: encher-nos do Espírito para termos o ouvir da fé. Senhor Jesus. Para que os apóstolos se dedicassem à palavra, foram instituídos homens que fossem considerados fiéis, ali cheios de sabedoria, cheios do Espírito, Senhor Jesus, para poder servir as pessoas com justiça. E é isso que, quando a gente olha, alguém que está à nossa frente, é isso que a gente espera, que a justiça de Deus vai ser cumprida, que a gente vai receber da parte de Deus, ó Senhor Jesus, aquilo que a gente necessita, ó Senhor Jesus, aquilo que Deus quer, vai ser produzido na nossa vida algo através da palavra. E a gente precisa realmente, a gente que está recebendo a palavra para entregar para outros, a gente precisa ser fiel ao Senhor, Senhor Jesus. E aqueles que estão recebendo também precisam exercitar o Espírito para ter o ouvir da fé, Senhor Jesus. Ouvir aquilo que a fé quer produzir em cada um de nós. É isso que vai realmente nos constituir do próprio Deus. É isso que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Mediário de Semana está tocando nessa questão de ser um bom ministro de Cristo Jesus. E assim como o tema da semana passada, Senhor Jesus, falando sobre presbíteros e diáconos, isso também é para todos nós. O desejo de Deus é que todos nós sejamos aqueles que sirvam, que recebam a palavra de forma fiel. Deus não quer um ou dois, apenas recebendo a palavra. Ele quer toda a sua igreja recebendo e praticando, para que o corpo possa ser saudável, para que os ensinamentos possam chegar para as pessoas de maneira saudável. Para isso a gente precisa realmente perceber o quanto Deus investiu em nós. Nós também precisamos investir um tempo para receber revelação, para obter a palavra que Deus está mandando para nós. A gente não pode ter meias verdades ou apenas uma pequena porção da palavra. A gente precisa realmente entender, compreender, ter sabedoria, Senhor Jesus, para receber o que Deus está entregando para nós e ser fiel para entregar o mesmo material. Não pode ser substituído no meio do caminho. A gente precisa realmente entregar aquilo que é a riqueza de Deus. Toda segunda-feira tem um resumo da semana. Todos os vídeos do Alimento Diário aqui embaixo eu sempre coloco na descrição, o vídeo da mensagem dessa conferência, que é o vídeo da semana, e o vídeo lá do Instituto Vida para Todos, que é o tutorial da semana. O vídeo da semana está com quase 1 hora e 6 minutos, e o tutorial tem 43 minutos, então quase 1 hora e 50, Senhor Jesus. Para a gente poder desfrutar essa palavra, ter mais clareza. Eu sempre encorajo os irmãos a desfrutarem bastante, quanto mais contato com a palavra, melhor. A gente tem que perceber isso. A palavra que não é para nos dar um mero conhecimento, para a gente saber repetir, Senhor Jesus, mas é realmente para formar o nosso caráter, é para nos transformar. A gente tem que perceber que o mundo nos engana, o mundo nos dá um padrão de Deus, e a gente, com a experiência de vida, com um monte de coisa que vai acontecendo, a gente pode misturar tudo, as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus. A gente viu aqui, judaizantes, eram judeus que creram no Senhor, mas não queriam avançar para o Novo Testamento, queriam voltar para o Velho, impor aos irmãos o costume de Moisés. E aí foram lá, forçaram os Gálatas tinham começado muito bem obedecendo o Espírito,
Mas agora, como Paulo fala, estava se aperfeiçoando na carne. Ou seja, antes estava obedecendo ao Espírito, deixava o Espírito transformar. Mas agora, queriam cumprir a lei, queriam fazer as coisas por um esforço próprio. Ó Senhor Jesus, o esforço próprio ele vai levar nós a um patamar muito inferior daquilo que o Espírito quer nos levar. Senhor Jesus, e o problema de se esforçar dessa forma é que você vai ficar satisfeito com você mesmo, você vai ver que você se esforçou ao máximo, ó Senhor Jesus, mas muitas vezes não saiu do lugar. Então o Senhor ele não quer isso, ele quer realmente que a gente receba a palavra de maneira adequada. E para isso nós precisamos de uma liderança adequada, uma liderança cheia do Espírito. Se você vê apenas homens ministrando, se você olhar só para isso, você vai achar que a igreja é uma mera organização humana. Se é um homem falando, não precisa obedecer. E diante de tantos escândalos que tem por aí, muitos cristãos podem se perder e confundir as coisas. Ó Senhor Jesus, não, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos ter clareza de que está chegando para nós é a palavra. Essa palavra vai nos transformar, Senhor Jesus. Eu também tenho que ter clareza que eu estou servindo o Senhor, porque um dia eu vou prestar conta para Ele. Então não basta só fazer obras humanas, e um dia querer apresentar tudo diante do Senhor. Olha aqui, Senhor, tudo que eu fiz. Senhor Jesus. Não, o Senhor quer que a gente apresente para Ele 5 pães e 2 peixinhos. É a nossa porção, é algo pequeno, mas a gente tem que entregar na mão do Senhor e Ele vai poder alimentar. Durante a semana a gente vai ver que a palavra não é só para a gente aprender e estudar, mas a palavra é para a gente se alimentar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É isso que o Senhor está falando para nós. Um bom ministro não é só aquele que fala a palavra, mas essa palavra tem um peso, porque ela é acompanhada por um viver. Ó Senhor Jesus, é isso que Ele quer de nós. Não é só falar a palavra. Hoje tem muitas pessoas com ensinamentos muito bonitos, mas quando você vai olhar nos bastidores, totalmente inadequado. Ó Senhor Jesus, mantém uma boa fachada, mas por dentro está cheio de podridão. Como o próprio Jesus falou, de alguns ali, sepulcros caiados, por fora muito limpinho, mas por dentro cheio de podridão. O Senhor não quer isso de nós. E quando eu falo isso, eu sempre cito aqui no canal, a gente precisa não olhar para os outros, a gente tem que olhar para nós. Se o outro é fraudulento, se o outro fez isso, fez aquilo, ele vai resolver com o Senhor. Mas para eu perceber tudo isso, eu tenho que estar no Espírito. O Senhor está nos chamando através do Espírito para a gente poder ir diante dele. A gente não pode se soberbecer por causa da palavra, mas tem que perceber que a palavra traz para nós uma responsabilidade. Por isso ele está querendo liderança adequada. Não é alguém que foi colocado ali com um interesse, ou colocado ali porque tem habilidade tal ou tal. Senhor Jesus, não é isso. Foi colocado ali porque se encheu do Espírito. Então ele mostra aqui que tinha uma... para os irmãos serem escolhidos para servir, tinha ali um requisito, a boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E os próprios irmãos que elegeram, os próprios irmãos viram isso, nesses 7 que foram elegidos ali em Jerusalém. E hoje é isso que precisa acontecer. As pessoas têm que chegar na igreja hoje, está vendo alguns irmãos ali na frente fazendo algumas coisas, mas em pouco tempo nós temos que perceber. Não, esses irmãos aí estão cheios de Deus. Ó Senhor Jesus, eu também quero ser assim, eu também quero ser cheio de Deus. Eu não quero só ouvir boas palavras. Todo mundo quando chega, primeira visita assim na igreja, fica meio desconfiado. Será que é de Deus? Será que não é? Mas depois vai tocando na palavra, vai percebendo a revelação do Espírito. Por isso a gente precisa do ouvir da fé. A palavra de fé, a pregação da fé, o ouvir da fé. É através do Espírito que as pessoas vão se converter, vão se voltar ao Senhor. É isso que a gente precisa. Hoje, ele mostrou para nós que houveram muitos problemas por aqueles que foram estabelecidos como presbíteros, que eram novos na fé, não sabiam o que era a fé, o que era a economia de Deus. Então, quando vieram os judaizantes, batendo de frente, Senhor Jesus, com todo o princípio do Novo Testamento, eles não souberam diferenciar. Ó Senhor, hoje ainda a mesma coisa, existem hoje muitos embates na palavra, nós precisamos ser aqueles que estão dispostos a defender o Evangelho, ou seja, não discutindo, brigando, mas vivendo no Espírito. É o Espírito que vai subjugar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, mesmo que alguém esteja ali com outro foco, outro querer ali, o Espírito vai subjugar. É isso que a gente precisa perceber, ter clareza. O importante para nós hoje é aprender a ouvir o Espírito, para que a gente não volte para as coisas velhas, Senhor Jesus, ou voltar para ensinamentos diferentes, obsoletos, tradicionais, mas realmente perceber, olha, a gente tem que viver diante do Senhor. E Paulo encoraja Timóteo, olha, se eu demorar, Paulo mostrou, olha, eu estou aqui com todo o encargo que Deus me deu, mas eu estou passando o encargo para você. Se eu demorar, você que vai ter que transmitir.
Então, os presbíteros e diáconos, aqueles que servem, têm que estar prontos, Senhor Jesus, para declarar a mesma palavra que está vindo do Espírito. Senhor Jesus, se aquele que está ali encarregado de algo, de repente aconteceu alguma coisa, o Espírito tem que poder encarregar outro. Por isso eu preciso estar cheio do Espírito. Eu não vou falar a minha palavra, eu preciso falar a palavra de Deus. Por isso é necessário haver aqueles que estão alinhados com o apóstolo, que conhecem a palavra, né? Aqueles que, assim como Timóteo, estão sendo aperfeiçoados com o caráter do homem de Deus. Aquele que pode levar a palavra de maneira fiel. Ele é fiel para transmitir a palavra que é fiel. Paulo encoraja Timóteo, não é a palavra, ela é fiel. Né? Tem coisas que precisam ser ensinadas. Durante a semana a gente vai ver quais são essas coisas, Senhor Jesus. Mas cada um de nós precisa realmente ir diante do Senhor. Olha, o Senhor vai nos mostrar todas as situações. Se houver algo difícil, Ele vai nos dar a sua graça. E é através da graça que a gente toca mais em Cristo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.